Bom dia, sou a Carla Rossi e estou seguindo aqui com as lições de um curso em milagres. Olha que legal, esse livro ele começa a entrar num processo de revisão das lições. Olha que bacana isso que ele faz junto com a gente. A gente chega num momento em que chegamos na lição de número 50. E aí ele começa a retomar com a gente devagarinho tudo aquilo que já passamos, né, e que fizemos algum tipo de transformação. E se a gente não fez, ele retoma tudo de novo até a lição 50. Olha que bacana isso. Então, eu vou ler aqui o que diz na revisão, só para vocês entenderem como é que vai ser feito esse processo. E aí a revisão diz o seguinte: a partir de hoje, teremos uma série de períodos de revisão. Cada um deles abrangerá 5 das ideias apresentadas, começando com a primeira e terminando com a 50ª. Haverá alguns comentários curtos depois de cada uma das ideias que deves considerar na tua revisão. Então ele faz de uma forma bem rapidinha, bem sucinta. Nos períodos de prática, os exercícios devem ser feitos como será indicado a seguir. Começa o dia lendo as 5 ideias, incluindo os comentários. Depois disso, não é necessário seguir nenhuma ordem em particular ao considerá-las, embora cada uma deva ser praticada pelo menos uma vez no dia, né? Mas vocês podem, se alguma tocar um pouquinho mais, vocês podem fazer uma, né, ou fazer outra, não importa como vocês vão fazer. Mas as 5 ideias precisam ler pelo menos uma vez no dia. Dedica 2 minutos ou mais a cada período de prática, pensando sobre a ideia e os comentários relacionados depois de lê-los. Faz isso com a maior frequência possível durante o dia. Se qualquer uma das 5 ideias te atrair mais do que as outras, concentra-te nela. Porém, certifica-te de revisar todas mais uma vez no final do dia. Não é necessário incluir literal ou minuciosamente os comentários que se seguem a cada ideia nos períodos de prática. Em vez disso, tenta enfatizar o tema central e pensa nele como parte da tua revisão da ideia com a qual se relaciona. Depois de ter lido a ideia e os comentários relacionados, os exercícios devem ser feitos com os olhos fechados e quando estiveres sozinho em um lugar quieto, se for possível. Então, assim, não precisa ficar lendo. Vocês vão ler a frasezinha da ideia e depois não precisa ficar lendo ali o comentário. Fiquem com a ideia principal e deixem a mente de vocês dar uma divagada. Isso é enfatizado para os períodos de prática no teu atual estágio de aprendizado. Contudo, será necessário que aprendas a não precisar de nenhum cenário especial para aplicar o que tens aprendido. Então não é sempre que a gente precisa estar num lugar calmo, né, em silêncio. Com o tempo, vocês vão aprendendo a fazer isso a todo instante, aonde vocês estiverem. Necessitarás mais do teu aprendizado em situações que pareçam transformar... Não, calma, respira, dona Carla, calma. Necessitarás mais do teu aprendizado em situações que pareçam transtornar-te do que naquelas que já parecem ser calmas e quietas. O propósito do teu aprendizado é fazer com que sejas capaz de trazer a quietude contigo e de curar a aflição e o tumulto. Isso não é feito evitando-os e buscando um refúgio de isolamento para ti mesmo. Então, todos esses exercícios, eles são feitos no nosso dia a dia, aonde a gente estiver. Não precisa estar isolado. Isso aqui é uma prática. A gente vai fazendo prática. Isso é a espiritualidade de verdade.
quando a gente pratica aquilo que a gente aprendeu no nosso dia a dia. Ainda aprenderás que a paz é parte de ti e só requer que esteja presente para abraçar qualquer situação em que te encontres. E finalmente aprenderás que não há limites quanto ao lugar onde estás. Portanto, a tua paz está em todos os lugares, assim como tu. Notarás que para os propósitos da revisão, algumas das ideias não são dadas exatamente na sua forma original, que é como a gente fez no início das lições. Usa-as tal como são dadas aqui, mais resumidamente, tá? Não é necessário voltar às declarações originais, nem aplicar as ideias de forma sugerida. Então, agora estamos enfatizando as relações entre as 50 primeiras ideias que abordamos e a coesão do sistema de pensamento ao qual elas estão te conduzindo, que é o sistema de pensamento verdadeiro, sistema de pensamento correto. Então, no dia de hoje, a gente vai começar com a lição de número 51, onde a gente lê as 5 ideias, tá? Então, a partir daqui já começa a revisão. Primeira, nada do que eu vejo significa coisa alguma. A razão disso ser assim é que eu vejo o nada e o nada não tem significado. É necessário que eu reconheça isso para que possa aprender a ver. O que penso que vejo agora está tomando lugar da visão. Tenho que abandonar isso, compreendendo que não tem significado, para que a visão possa tomar o seu lugar. Tá? Isso é a primeira ideia. Segunda ideia. Eu tenho dado ao que vejo todo o significado que tem para mim. Eu tenho julgado tudo o que contemplo e é isso e apenas isso que eu vejo. Isso não é visão. É meramente uma ilusão de realidade, porque os meus julgamentos têm sido feitos bem à parte da realidade. Estou disposto a reconhecer a falta de validade dos meus julgamentos, porque quero ver. Os meus julgamentos têm me ferido e não quero mais ver de acordo com eles. Terceira ideia. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo. Como poderia compreender o que vejo se o tenho julgado de forma equivocada? O que eu vejo é a projeção dos meus próprios erros de pensamento. Não compreendo o que vejo porque é incompreensível. Não há sentido em tentar compreendê-lo. Mas tenho todos os motivos para abandonar isso e dar espaço ao que pode ser visto e compreendido e amado. Eu posso trocar o que vejo agora por isso, apenas estando disposto a fazê-lo. Não é essa uma escolha melhor do que a que eu fiz anteriormente? Ai, que legal, gente! Número 4, quarta ideia. Esses pensamentos não significam coisa alguma. Os pensamentos dos quais estou ciente não significam coisa alguma, porque estou tentando pensar sem Deus. O que chamo de meus pensamentos não são os meus pensamentos reais. Os meus pensamentos reais são aqueles que penso com Deus. Não estou ciente deles porque tenho feito os meus pensamentos para tomar o seu lugar. Estou disposto a reconhecer que os meus pensamentos não significam coisa alguma
e abandoná-los. Escolho que sejam substituídos por aquilo que tensionavam substituir. Meus pensamentos são sem significado, mas toda a criação está nos pensamentos que eu penso com Deus. Quinta e última ideia. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Eu nunca estou transtornado pela razão que imagino, porque estou constantemente tentando justificar os meus pensamentos. Estou constantemente tentando fazer com que sejam verdadeiros. Faço com que todas as coisas sejam minhas inimigas, para que a minha raiva seja justificada e os meus ataques autorizados. Ao lhes conferir esse papel, não reconheci o quanto tenho usado equivocadamente todas as coisas que vejo. Tenho feito isso para defender um sistema de pensamentos que tem me ferido e que eu já não quero mais. Estou disposto a abandoná-lo. Olha que lindo que é isso. Nesse momento, depois de 50 lições, onde a gente já está entendendo o caminho que isso está tomando, vem essa belíssima revisão, onde um Curso em Milagres se preocupa ainda em fazer essa lição com a gente, essa revisão com a gente. Nos dá a mão para a gente retomar aquilo, para ver se a gente entendeu, se a nossa mente já começou a fazer esse exercício de forma correta. E aí a gente tem ainda essa retomada para nos ajudar, para nos fazer companhia. Então aproveitem, gente, aproveitem tudo isso que vem para nós de uma forma muito gentil e muito amorosa, tá bom? Boa sorte para vocês então no dia de hoje. Até o próximo vídeo.